de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. É com muita alegria que nós estamos aqui esta noite, nos reunindo a ti que está em sua casa para louvar e adorar a Deus. Nós somos da comunidade Filhos do Coração da Imaculada, que junto com você que está aí no seu lar, queremos convidar a você para louvar, para glorificar a Deus. Pedimos chuva de graça a presidente Epitácio, chuva de graça a esse Brasil, chuva de graça ao mundo, para que estamos inteiramente juntos, reunidos, para que possamos estar na presença de Deus. Vamos pedir todos juntos, chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, que o Senhor derrame muita chuva, muitas bênçãos de graça neste lugar, derrama. Peça a Deus que derrame essa chuva na sua casa, no seu lar, para que tudo que está acontecendo seja caído por terra em nome de Jesus. Derrama. Há uma chuva de graça. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Sinta neste Quem momento. vai se entregar? Se entrega, meu irmão, se entrega com força e com poder. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Aonde você está, levanta a mão para Deus e peça. Peça essa chuva que derrame no seu coração, que derrame coisas positivas. Todo tempo é de guerra, sim, meu irmão. Mas Jesus disse que você é mais que vencedor. Pedimos a Peça. ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. E nós estamos reunidos no nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Ah, meu irmão, nós não estamos tão distante daquilo que Deus já falava há muito tempo. Que a palavra de Deus seria ocultada, que a palavra de Deus muitos queriam ir atrás e atrás. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Mas nós, da comunidade Filhos do Coração da Imaculada, estamos aqui para te dizer: vai ficar tudo bem. Porque nós estamos levando Jesus até você, mesmo que seja um momento tão pequeno, meu irmão. Não fique distante da palavra de Deus. Não fique distante de se inclinar no seu coração e de louvar a Deus por este tempo que está acontecendo. Sim, louvar, porque tudo devemos dar graças e louvores. E eu te convido neste momento a colocar a mão no seu coração e desejar com toda a força o Espírito Santo de Deus. Que esse Espírito Santo seja soprado de todos os cantos, que seja soprado dentro de nós, que esse Espírito Santo de Deus possa vir nos dar força para enfrentarmos a cada dia essa batalha. Não sinta sozinho neste momento, porque Deus está contigo. E o Espírito Santo está soprando sobre todo este lugar, sobre toda esta cidade, sobre todo este Brasil. Você não está sozinho. Então peça, vem Espírito Santo. Eu quero sentir a tua presença. Sopra neste lugar. Sopra, Espírito Santo, nesse lugar. Ah, é bom você sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Você vai começar a sentir força, sentir capaz de lutar, de vencer. Sopra, vem Espírito Santo de Deus neste lugar. Sopra, Espírito Santo, nesse Peça para o Espírito Santo lugar. preencher o seu coração. Vem preencher. Vem preencher Nossos corações. Vem mais uma vez. Vem preencher. Vem preencher nossos corações. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito
vazio? Por que eu me sinto presa? Por que eu me sinto neste lugar atormentado? Quantos conflitos você não imaginava sentir dentro da sua casa? Talvez o lugar mais protegido que você poderia se sentir. Hoje você se sente sozinho. E é só o Espírito Santo de Deus que pode te confortar, que pode te encher de vida, que pode te encher de esperança. Não tenha medo contra o vírus que está sobre este mundo. Tenha medo sobre o pecado que pode nos devastar e nos tirar da presença de Deus. O próprio Senhor diz: fecha sua porta e ore em segredo. É onde Ele vai te ouvir no teu íntimo. Sinta a presença. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Traz-nos a cura interior que precisamos. Pois nem precisamos nos sentir livres. A liberdade não está em lugares onde a gente possa ir, mas é no nosso coração. Vem. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Espírito de Deus. Sopra em nós. E eu convido neste momento o Luciano, que vai nos dar a palavra viva, que vai nos sustentar mais uma vez. Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra. Sopra. Isso, vai pedindo, sopra, sopra, sopra. Espírito Santo. Vem consolar. Isso, você que está em casa, vai pedindo. Espírito Santo. Peça, sopra, Espírito de Deus, sobre a minha vida. Sopra. Vai determinando quem vai entrando dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eu gostaria que você em casa fosse tocando nos seus ouvidos e pedindo a graça. Espírito Santo de Deus, fale comigo nessa noite. Ou através desse vídeo, fala comigo, Espírito de Deus. Que se eu não estou podendo ir à igreja, se eu não estou podendo nos louvores, nos momentos de oração, eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua palavra. Boa noite a todos. Motivo de muita alegria poder partilhar a palavra de Deus nessa noite. Palavra de Deus que a qual quer entrar dentro do meu coração e dentro do seu coração. É uma palavra que traz transformação. A palavra de Deus, uma vez semeada no coração do ser humano, ela tem que gerar frutos. E hoje nós vamos trabalhar alguns passos para a minha libertação e para a sua libertação. E eu gostaria que você em casa colocasse a mão no seu peito e dissesse assim: Senhor Jesus, eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado e eu preciso ser sarado. A palavra de Deus que nós vamos partilhar nessa noite se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E no versículo 5, a palavra de Deus diz: Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Amado, querido irmão, irmã, o primeiro passo nessa noite que nós vamos trabalhar é a igreja que orava. Pedro, ele estava preso
Pedro ele estava encarcerado, Pedro ele não podia se movimentar por lugar algum, porque ele estava preso a mandato do rei Herodes. E dentro dessa prisão, creio que Pedro orava, mas a Bíblia nos relata no versículo 5 que a igreja orava por Pedro sem cessar. Primeiro ponto para a minha realidade e para a sua realidade: a prisão que nos faz nos dias. Eu não sei, não conheço a sua história, não sei o que você tem passado, mas eu sei, creio e acredito que alguém está orando e rezando por você. Que nós, como igreja doméstica, junto com a nossa família, nós temos que estar incessantemente rezando e orando a Deus, para que nós possamos ser libertos, para que eu e você, nós possamos deixar as cadeias que nos prendem. E a palavra de Deus continua no versículo 6. Ora, quando Herodes estava para o apresentar naquela mesma noite, dormia Pedro entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, uma luz brilhou no recinto. E o anjo de Deus disse assim para Pedro: levanta-te, depressa. E quando a palavra de Deus que eu lia nessa tarde, que fala assim, que quando o anjo de Deus chegou no recinto, a luz resplandeceu. Talvez através dessa palavra de Deus, palavra viva e eficaz, que gera fruto, palavra viva e eficaz, que corta como uma espada de dois gumes, que atinge a alma do ser humano, talvez através desse vídeo pode chegar na sua realidade e trazer luz, da mesma forma que a palavra de Deus ela chegou naquele recinto, naquele lugar, naquela prisão e gerou luz. E é isso que a palavra de Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Primeiro Pedro, ele estava encarcerado, preso, mas através de Pedro tinha uma igreja que orava por ele sem cessar. E a palavra de Deus nos diz que quando o anjo ele entrou, e houve-se uma grande luz, e o anjo disse assim para Pedro: Pedro, levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Talvez você na sua casa nessa noite ou nesse dia, eu não sei a hora que vai chegar esse vídeo na sua casa, mas eu quero profetizar sobre a sua vida através desse vídeo. A luz da palavra de Deus está entrando na sua casa. A luz da palavra de Deus está chegando na sua casa, porque a palavra de Deus, a luz de Deus, o anjo de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, começou a chegar. E quando o anjo fala para Pedro: Pedro, levanta-te depressa. Depressa. Talvez situações na minha vida e na sua vida tenham nos posto para baixo, na escravidão. Talvez na minha vida e na sua vida existem circunstâncias que o inimigo quer nos colocar preso, condicionado a uma escravidão, condicionado a uma treva. Mas o anjo do Senhor chegou na porta da tua casa. A palavra de Deus chegou na porta da tua casa e disse assim para você: filho amado, filha amada, você que está nessa condição talvez de escravidão, levanta-te. É uma palavra de ordem para mim e para você nessa noite, nesse dia. Levanta-te depressa, levanta-te dessa depressão, levanta-te desse vício, levanta-te dessa angústia, porque o anjo do Senhor, a palavra de Deus, Jesus Cristo, está batendo na porta da sua casa nessa noite. Primeiro ponto, a igreja que orava. Segundo ponto, o anjo que chegou naquele cárcere e disse: levanta-te e anda. E o anjo do Senhor foi em meio aos soldados, tocou no lado de Pedro
pegou a mão dele, levantou, foi passando entre os soldados, pediu para que Pedro colocasse a capa e foi passando entre os soldados. Seguiu. Seguimento. Jesus Cristo vem nos libertar, para com que eu e você nós possamos dar seguimento àquilo que Ele tem nos chamado. Seguimento. E através desse processo de libertação que o anjo foi fazendo na vida de Pedro, talvez na minha realidade e na sua realidade, Deus te chamou há quanto tempo? Talvez no meio do caminho você parou por decepções. Não conheço a sua história. Por decepções ou dentro da igreja, por decepções na vida afetiva, que você relacionou uma coisa com a outra. Você que seguia Jesus Cristo em afinco, você que orava, você que era fervoroso, você que participava de uma pastoral, você que era ministro da Eucaristia, e foi se decepcionando, e o inimigo foi colocando no meu coração e no seu coração esse esfriamento espiritual. E Jesus nos diz para mim e para você: volta novamente. Volta, o anjo te pega na mão, tira as cadeias e faz com que você passe pelo perigo em meio aos guardas e te leva você para fora da prisão. E nos leva para fora da prisão. Se bom, seguir. Sigo a ti, Jesus. Permaneço em ti. E o último ponto. Quando o anjo chega, quando a igreja orava, quando o anjo diz para Pedro: levanta, segue-me, ele foi na casa daqueles que estavam orando. Ele foi na casa de Maria, mãe de João. Lá ele encontrou a empregada, lá ele encontrou aqueles que oravam por ele. E foi testemunhar tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito, que o anjo tinha feito por ele. É esse ponto que é crucial na minha vida e na sua vida. Testemunhar o que Cristo fez na minha vida e está fazendo na sua vida. Ou está te chamando e às vezes nós relutamos contra aquilo que Cristo ele se apresenta para mim e para você. É tempo oportuno nessa noite. É tempo decisivo. O mundo aparentemente parece que está um caos. Mas em meio à tempestade, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às prisões, seja psicológicas, seja qualquer ela que for na área física, nas dependências, Jesus Cristo, ele vem ao meu encontro e ao teu encontro. Isso é fato. Ele vem. A luz sempre vem em meio às trevas. E eu gostaria que você nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa madrugada, você colocasse a mão no seu coração e fechasse os seus olhos. E pedisse a graça de Deus, a restauração da família. Talvez nessa noite, amado e amada, pedir para que Jesus Cristo entre dentro da sua casa e tira todas as trevas, todas as cadeias e todas as prisões que têm assolado as famílias. Discussões, brigas, bebedeiras, drogas, depressões, crise de pânico. Talvez a sua treva, talvez a sua cadeia, a sua prisão nessa noite seja esse fator. Mas é noite de clamor. É noite de pedir: restaura a minha casa, Senhor. Restaura a minha vida. Restaura, Jesus, porque eu creio e acredito que o Senhor é um Deus da mesma forma que o Senhor entrou naquela cadeia, Jesus, e libertou Pedro.
Senhor é capaz de me libertar. O Senhor é capaz nessa noite de enviar anjos em meio ao perigo e ir me libertando, e ir trilhando o meu caminho, e ir fazendo aquilo que aparentemente eu acho impossível. Então, diante desse canto, eu gostaria que você na sua casa reclinasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos e ouvisse essa canção. E vamos fazer dela a minha e a sua oração. Restaura nossa casa, Senhor. Isso, vai pedindo. Restaura nossa casa, Senhor. Isso. Restaura minha casa. Restaura nossa casa, Senhor. Isso, restaura nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Isso. Suas bênçãos derrama. Vai pedindo que a bênção de Deus entre no seu lar. Nossa casa vem reconstruir. Suas bênçãos Derrama tua bênção, aqui. Nossa casa vem reconstruir. Vai falando com sinais, Jesus, com sinais visíveis. Sinais e prodígios. Deus vai libertando. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais, com sinais. Sinais e prodígios. Isso, Sobre nós derrama o teu Espírito. Eu gostaria que você em casa determinasse nessa noite a graça da libertação da sua casa. A graça da libertação, a graça da restauração. E você falasse assim com Jesus: Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro, Jesus, eu te peço nessa noite, eu te peço nesse dia, entra em casa, Jesus, entra em casa, vai libertando, vai tirando tudo aquilo que não provém de ti, Jesus. Eu me sinto em meio ao perigo, eu me sinto escravizado, eu me sinto, Jesus, acorrentado, e eu preciso ser liberto, Jesus, porque através de ti, Jesus, quando o Senhor entrar na minha casa, todos os grilhões, tudo aquilo que não provém de ti, Jesus, vai ser liberto pelo teu nome. E eu te convido, eu gostaria que você em casa convidasse: Jesus, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha esposa, entra no meu marido, entra nas minhas finanças, entra, Jesus, aonde está escravizando em casa, eu determino, Jesus, não entra, Senhor. Entra, Jesus, entra nas minhas emoções, entra nas minhas feridas, entra nas minhas angústias, e peça: restaura, restaura, restaura. Isso, vai cantando, cara. Isso, vai cantando, vai determinando, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Com sinais, com sinais. Sinais Isso, levanta a sua mão na casa. e prodígios. Sobre nós derrama teu Espírito. Isso, com sinais. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama teu Espírito. Gostaria que você em casa levantasse a sua mão e dissesse assim: Jesus, eu quero colocar na tua presença, Jesus, hoje você, muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs, você é chamado a fazer o papel também da igreja que orava sem cessar, se colocar na brecha daqueles que às vezes está na escuridão, está preso. E eu gostaria que muitos, aonde alcançar esse vídeo,
você, como um verdadeiro guerreiro valente em prontidão da batalha, determinasse a libertação dos seus também. E pedisse: liberta, Jesus, liberta o meu filho. Jesus, o meu irmão, às vezes eu não consigo alcançar ele. Parece que não tem saída, parece que não tem solução. Ah, Jesus, mas eu já estou tão cansado, Jesus, que eu estou querendo desistir. Mas Jesus diz assim para você nessa noite: não desista dos seus. Você é chamado a ser essa igreja particular, essa igreja doméstica, essa igreja que ora pelos seus, essa igreja que ora pela sua família, que não desista. Porque para Pedro parecia que estava tudo acabado, mas a luz veio para sua casa nesse dia de orar, nesse dia de clamar, nesse dia de pedir. Então não desista, e mais uma vez na sua casa levanta a sua mão e fala: restaura, Jesus. Restaura a nossa Isso, casa. desça para sua casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Mais uma vez, restaura, Jesus. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. E vai dizendo assim na sua casa: obrigado, Jesus. Te louvo, Jesus. E para selar a graça da cura, a graça da libertação em casa, eu gostaria que você em casa colocasse a mão no seu coração e pedisse fogo puro. O fogo puro do Espírito Santo de Deus, que em meio às tribulações, que em meio às lutas, a Shekinah de Deus, a glória visível de Deus, o Espírito Santo de Deus, que Ele é capaz de nos dar essa graça da purificação. E através da graça da purificação, eu e você ser homens e mulheres santificados. Porque Pedro, ele foi testemunhar. Pedro, ele foi na casa dos seus e falou assim: ei, Jesus Cristo me transformou, Jesus Cristo me tirou das cadeias, Jesus Cristo me libertou. Foi um anjo lá na cadeia. E eu e você, através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, esse fogo puro que entra na minha vida e na sua vida, nos transforma, nos renova e faz homem e mulher novos. Oh Deus, deixando acesa que queima de amor. Olhos fixos nos teus, quero refletir a glória. Eu quero refletir tua glória, Jesus. É só tu. A eles os olhos do rei, Para pedir. chama acesa que queima de amor. Olhos fixos nos teus, quero refletir a glória que só tua.
libertar. Eu vou quebrar os grilhões que têm te prendido. É isso que Jesus Cristo quer fazer comigo, com você. Ele vai até as últimas consequências por mim e por você. Ele vai pedindo fogo, fogo santo, fogo santo. Ela não se apagou dentro do seu coração. Essa chama não se apagou dentro do seu coração. Purifica tua igreja. Não se esqueceu de você. Santo, Desça, desça, desça. fogo puro, Ele tem ciúmes de você. faz abrir bem aqui dentro. Isso, fogo santo. Chama que não se apaga, faz queimar. Queima essa meta toda, aquele que não provém de ti. Purifica tua igreja. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós te adoramos e nós te bendizemos. Jesus diz para muitos em casa: é você, você que está chorando, você que está quase desanimado, você que todas as noites sai para beber, porque a angústia dentro do seu coração te leva você a beber, a se drogar, a se prostituir. Essa chama do Espírito de Deus que um dia foi colocado no dia do batismo, do seu batismo, Jesus Cristo quer fazer essa explosão e diz assim para você: eu tenho saudade de você. Volta, filho amado, volta, filha amada, volta, porque Ele te espera de braços abertos. Mas é necessário o seu passo. Porque quando o anjo disse para Pedro, Pedro veio, pegou na mão dele, trouxe ele para fora, ele seguiu o anjo. Então volta, porque a igreja te espera, Cristo te espera, para que você possa testemunhar a graça que Ele tem feito e vai fazer na sua vida. Eu profetizo na sua vida. Volta, porque ainda o Senhor nunca desistiu de você. E nós queremos te adorar, Jesus, queremos te bendizer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito, batiza Batiza a tua igreja. esse poder.